Como que você seleciona isso, né? Porque eu imagino que Don Quixote, por exemplo, eu sei que tem a tradução clássica, o natural, aí, a primeira pro português, do Olavo Bilac. Eu não... Tem pode uma ser. tradução Sim. Dele por algum... vamos dizer assim, para uma pessoa que tem uma estrutura linguística interessante, que consegue talvez ter já essa base de narrativa e tal. E existem outras traduções que talvez não vão te dar esse refinamento Como que a gente seleciona isso, né? É difícil, às vezes, você pegar eu imagino que isso deva acontecer para esses outros também, né? Como que você seleciona a forma, onde que você vai, qual livro você vai escolher para... Né, lá na livraria, falar assim, vou trazer esse aqui. Tem alguma dica sobre isso também? Aí vem uma dica que vale para qualquer coisa, mais uma dica para literatura e para a vida, né? Você não escolhe o livro pela capa, né? Você tem que... se você está procurando, né? Se a ideia é procurar um livro que você quer ler, é importante dar uma pesquisada antes, porque você sempre vai ter uma escolha a fazer. Você pega, por exemplo, um Don Quixote, que tem mais de uma tradução. Você pode escolher uma tradução Primeiro, você pode tentar ler o original, que seria sensacional, ainda mais legal, né? Mas tudo bem, vamos, né? Que é espanhol, então não dá para ler, é difícil. Então vamos pegar uma tradução para português. Você pode pegar uma tradução muito próxima, né? O Don Quixote é um livro que foi imediatamente traduzido para muitas línguas. Então você já tem tradução ali do século XV, né? Século XVI. Só que para o português daquele século. Então o português daquele século já é difícil, né? Tenta ler Camões. Né? Tenta ler Camões. Então, assim, tem muitas coisas ali que você também não entende. Então, no entanto, isso está mais próximo do original. É o preço que você paga. Se você quer ler algo próximo do original, você precisa conhecer daquilo. Agora, se você quer ter acesso ao livro, que eu recomendo que seja procurado, né? Assim, claro, talvez numa literatura mais avançada você queira conhecer o original, mas por enquanto você quer conhecer a história. Sim. É o que é legal, né? Então, procurar traduções mais recentes. Mas tudo isso depende muito, porque você tem traduções bem feitas e mal feitas, você tem edições bem feitas e mal feitas. Eu lembro eu tinha uma tradução de um livro do Goethe, do Fausto. A capa era bonitinha, assim, era um cara de cartola, assim, e a tradutora era a Jenny Clabin Segal. Uma tradutora ótima, só que aquela edição foi muito mal feita. A edição tinha erros, estava faltando página, era uma desgraça, né? E assim, cara, eu comprei num sebo, tive acesso, falei, vou ler, né, cara? E fui lendo e tal, e cheguei no fim do livro. Né? Só que assim, para você ter uma ideia, né, cheguei no fim sem saber que tava faltando coisa no meio, né? Lógico. Porque você não conhece, é a primeira vez que você tá tendo acesso àquilo. E essa talvez seja uma das dicas para você encarar um clássico, né, cara? Talvez seja não se preocupar demais com cada vírgula, com cada verso, com cada... Cara, pega a coisa geral, né? Dorsal ali, né? Essa questão da curadoria que a Ana levantou é bem importante, assim, mas eu vou dar um exemplo de mim. Eu já tô recomprando livros. Então, quer dizer, livros que eu tenho lá na minha prateleira, na minha biblioteca, mas que eu sei que não é a melhor edição. E daí, como são livros importantes na minha visão, eu já tô recomprando, porque eu já tive acesso a essa informação que aquela edição é melhor, aquela edição é mais completa, porque não é só a tradução, né? A gente vai ter textos de apoio, né? A gente vai ter introduções que ajudam a gente muito. A gente falou de Ilíada e Odisseia aqui, que são os textos homéricos, né? Então, você vai pegar ou uma tradução ritmada, né? Porque é um poema, ou uma tradução ritmada que vai ser um pouco mais complexo, ou uma tradução sem ritmo que vai ser mais facilitada, né? E aí é um livro tranquilo de ler se você não tá vendo isso. Eu tô lendo agora a Eneida de Virgílio, e daí já é uma tradução ritmada e a melhor tradução. A melhor tradução, conceitualmente a melhor tradução para a língua portuguesa, mas é ritmada. Então já é mais lento, né? Então, quer dizer, você precisa de mais cuidado. Mais cuidado, você tem que ler em voz alta. Né? Então, assim, mas são coisas que você vai pegando com o tempo. Como o Flávio falou, não dá para ficar muito encanado nisso. E às vezes, a gente tá falando de extremos, né? Que nem a gente comentou aqui. Vão ter clássicos de super acesso. Assim, muito fácil acesso, que você vai pegar e ler tranquilamente, né? Não é porque é um clássico, um livro antigo,
que você vai ter dificuldade de ler. Então, eu acho que aí já é, talvez, os traumas que a gente tem da juventude, né? E a gente cortou o Flávio tava falando lá justamente como ele teve acesso a isso, né? Mas eu acho que tem a ver com isso que você está comentando. Bom, assim, em casa sempre teve muitos leitores. Minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, né? Acho que só o meu pai que eu me lembro, assim, de não ser muito, ou pelo menos não demonstrar muito isso. Mas tinha livro em casa para todo lado. Tinha estantes no quarto da minha mãe, tinha estante na sala, tinha livro para cima e para baixo. E tinha livro de todo jeito. Tinha Lubzang Rampa, tinha Livro dos Espíritos, e tinha O Médico e o Monstro, tinha Drácula, ou seja, tinha... Só que assim, isso que você está mencionando de livros com edição bilíngue, com textos de apoio, com a capa dura e a lombada e tal... Isso é coisa recente, né, cara? Sim. Aquela época a gente lia os livros, coleção de bolso da Edi Ouro, né? Que eram uns livretinhos desse tamanho. Eu lembro da capa do Médico e o Monstro, por exemplo, que é do Robert Louis Stevenson, né? Eu lembro de ter lido um livrinho desse tamanho para ler em 2 horas. Então, assim, uma das coisas que eu acho que facilita o acesso é você encarar primeiro, assim, de repente, textos curtos e textos... edições que sejam mais fáceis. A gente sabe que vai perder alguma coisa. Depois você tem que ler de novo, mas, cara, é o primeiro acesso. Também, nesse ponto, uma das coisas que eu acho que o pessoal tem muito preconceito e eu sofro preconceito por advogar isso também em alguns casos, é você ouvir audiolivro, né? Todo mundo sabe ler, né? Você não lê para treinar a leitura mais, né? Na nossa fase. Você quer conhecer a história, você quer, em alguns casos, saber o que acontece. Então, audiolivro, eu acho que é uma ferramenta essencial. E é um ponto interessante. Eu estava lendo um artigo ontem que essa questão da leitura silenciosa que a gente faz hoje, né? É uma coisa recente, né? Antigamente era leitura em voz alta. Declamados. Leitura em voz alta. Então, o cara pegava um livro, assim, claro, né? Era mais aristocracia, assim, né? Que buscava ler grandes clássicos. Então, o cara... Tava sentado lá, o pessoal se reunia na sala e o cara tava fazendo uma leitura em voz alta, né? Por isso é importante também, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Leitura para crianças, né? A leitura em voz alta é muito importante, assim, até a criança... esse artigo que eu tava lendo ontem falava sobre isso, né? Até 18 anos, assim. Porque uma criança, o artigo falava que ela... mesmo alfabetizada, sei lá, 7, 8, 9, 10, 12 anos, ela vai ter uma dificuldade de interpretação, isso é normal, né? Na leitura em voz alta, ela ouvindo a leitura, ela consegue absorver muito mais, né? Então, por exemplo, você pode chegar para uma criança, 12, 13 anos, um pré-adolescente, e ler uma Ilíada, por exemplo, né? Que talvez ele sozinho ele vai ter muita dificuldade de ler. Né? E ouvindo ele vai ter mais facilidade. Então, assim, são vários estudos sobre isso. Leitura em voz alta é muito estudado e tem muita pesquisa científica sobre isso, como que a pessoa absorve. Bom, nós somos obviamente leigos na questão da pedagogia da coisa, né? Sim. Mas, então, obviamente, tudo que é o disclaimer que a gente tinha que ter feito no começo, né? Então, tudo que a gente fala aqui, obviamente, é nossa opinião e de leigos, obviamente, mas eu acho que as pessoas precisam quebrar esses preconceitos, né? É uma leitura fácil só porque você está ouvindo. Cara, é isso ou ouvir notícia ruim no carro, né? É uma boa forma de aproveitar o tempo no carro, por exemplo, um audiolivro, né? Sim. Mas aí pensando, minha primeira graduação foi em fonoaudiologia, né? E aí vocês estavam falando sobre a diferença... Eu falei que a gente é leigo, né? Carteiro. Não, atuei pouquíssimo na vida e não foi com linguagem, né? Mas eu gostei de ter estudado sobre isso, apesar de não ser uma leitura assídua na infância. E até acho que depois da faculdade, comecei a ler, acho que depois da faculdade, com certeza. Mas esse entendimento da linguagem é interessante, porque muda bastante... Quando você lê um livro, quando você está simplesmente lendo ou lendo em voz alta, ou lendo, né, de qualquer maneira, é mais ativo do que quando você está escutando um audiolivro que você fica mais passivo, né? Apesar de ser eu gosto muito, escuto podcasts hoje, né, vindo de Campinas para São Paulo, certamente eu vou estar ouvindo um podcast, porque é a forma melhor de aproveitar o tempo ali. Se vocês derem sorte, vai ser um podcast do Notas. Já pega o último episódio. Já foram alguns, né, no meio do caminho. Mas
Eu entendo que tem uma diferenciação na forma de absorção, quando você ativamente vai fazer aquela leitura e até ler mesmo, e quando você vai absorver essa leitura ouvindo, né? Você interpreta diferente, o ritmo é diferente, né? Um é o ritmo do outro, o outro é o seu ritmo, né? Certamente não é a mesma coisa, né? E até uma das coisas que a gente sempre discute é o fato de que você também apenas ler não faz você tirar dali tudo que você pode tirar. Sim. Então é uma coisa que a gente sempre comenta, cara, né? Os nossos livros são todos rabiscados, marcados, os meus, ele tem preconceito com isso também, mas os meus todos têm orelha, todo dobrado assim, né? Eu tenho uma planilha lá que eu vou. Aí vem a mistura do técnico com. O cara não consegue escapar da planilha de Excel. Tem lá uma planilha onde eu vou anotando as frases que eu acho bacana dos livros. Porque é um jeito depois de você voltar naquilo, né? Sem precisar ler de novo, eventualmente. Tem até livros que a gente já leu mais de uma vez, assim, né? Mas você consegue, com aquilo, você recuperar a ideia central de muitas coisas, né? Do texto longo, assim. Então, e é um jeito de ativamente, aquela história de você executar, né? De você fazer. É por isso que você anota na escola, né? Não é... Você anota uma coisa que provavelmente você nunca mais vai ler, mas o ato de escrever faz com que você memorize. Escrever, voltar, tem várias técnicas. Precisa ser interativo. Resumos de capítulo, né? Isso tudo faz você absorver mais.